Muito bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Nós vamos primeiro identificar o tipo de voz verbal e depois, no segundo vídeo, nós vamos fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva analítica. Em outro vídeo, nós vamos trabalhar a voz passiva sintética, ou passiva pronominal, como algumas gramáticas chamam. Bem, vamos começar observando essas três manchetes de jornal. Como vocês podem ver, o autor das três manchetes, ele chama a atenção para um fato. Aqui na primeira ele coloca que academias de ginástica são fiscalizadas. Não diz quem pratica a ação de fiscalizar, mas chama a atenção para o fato das academias estarem sendo fiscalizadas. Nessa segunda manchete ele coloca que mais de 80% fazem compras por impulso. Ele não diz quem é a pessoa, mas chama a atenção para a ação praticada, que mais de 80% fazem compras por impulso. E na terceira manchete, a gente encontra aqui que o caixa eletrônico arrombado, caixa eletrônico arrombado. Não diz quem arrombou o caixa eletrônico, mas chama a atenção para o fato do caixa ter sofrido essa ação. Então, a intenção comunicativa é que vai determinar o tipo de voz verbal. Se o sujeito ele é praticante da ação, que é o que a gente vai chamar de voz ativa, ou se o sujeito ele sofre a ação, ele é paciente, é o que a gente vai chamar de voz passiva. A voz passiva ela vai se dividir em dois, voz passiva sintética, voz passiva analítica. Nesse primeiro vídeo, nós vamos ficar focados somente em voz passiva analítica, ok? Continuando. Conforme nós vimos nas manchetes anteriores, a escolha da voz ativa ou da voz passiva vai depender do destaque que eu pretendo dar à informação. Por exemplo, quando eu digo que bombeiros salvam 20 crianças de incêndio criminoso, e digo a mesma coisa com outras palavras, 20 crianças são salvas de incêndio criminoso por bombeiros. Repara que a intenção comunicativa muda de uma frase para outra quando eu quero chamar a atenção para o fato dos bombeiros terem salvo as crianças. Ou seja, não que seja menos importante o fato das crianças serem salvas, mas eu chamo a atenção para a ação dos bombeiros. Já na segunda frase, eu chamo a atenção para o fato das crianças terem sido salvas, não desmerecendo o trabalho do bombeiro. Então, a escolha da voz é o que vai determinar qual o destaque que eu quero dar à frase. Então, se eu tenho um foco maior para o praticante da ação, eu tenho voz ativa. Se eu tenho um destaque maior para o sujeito que sofre, que recebe a ação, eu tenho voz passiva. Então, voz ativa, o sujeito é agente. Voz passiva, o sujeito é paciente, ele sofre ação verbal. Ok? Quando nós falamos em voz ativa, a gente está indicando que a oração, no caso, a oração onde o sujeito pratica a ação verbal, o sujeito ele passa a ser um sujeito agente da ação verbal. Ele é o praticante da ação verbal. Então, o cuidado que eu tenho que tomar na hora de identificar o tipo de voz verbal é saber se o sujeito está praticando a ação. Se o sujeito pratica a ação, eu já consigo identificar que é a voz ativa. Por exemplo, o repórter escreveu uma nota. O sujeito da oração é o repórter. Quem escreveu a nota? O repórter. Repara que a ação praticada pelo repórter é escrever uma nota. Então, eu consigo perceber que o sujeito ele é o praticante da ação, logo eu tenho voz ativa. Então, o repórter é o sujeito agente. Qual é a ação que ele praticou? Escreveu uma nota. Representa qual é a voz ativa que ele praticou. Então, na voz ativa, sujeito agente indica uma ação praticada. A estrutura de voz ativa, geralmente, ele apresenta um sujeito e o predicado, um verbo necessariamente transitivo, direto, ou transitivo direto e indireto, até para a gente poder passar da voz ativa para a voz passiva, a gente precisa identificar esse tipo de verbo, que precisa ser necessariamente um verbo transitivo direto, porque quando o sujeito da oração na voz passiva antes era o complemento, ele passa a ser sujeito. Então, necessariamente o verbo tem que ser transitivo direto, ok? Então, a estrutura da voz ativa, nós vamos encontrar um sujeito, um verbo e um complemento, ok?
geralmente o complemento um objeto direto. Na voz passiva, nós vamos encontrar um sujeito que é paciente, ou seja, ele sofre ação verbal, por isso a gente chama de voz passiva, e um outro termo da oração pratica a ação nesse sujeito. Na voz ativa, o sujeito pratica ação no complemento. Na voz passiva, esse sujeito sofre a ação verbal de um outro termo, que é o que a gente vai chamar de agente da passiva. Então, por exemplo, a notícia foi escrita pelo repórter. Naquela análise normal que nós fazemos do sujeito, né? Quem foi escrito? A gente vai encontrar o sujeito a notícia. Nesse exemplo, o sujeito sofre ação verbal. Se ele sofre a ação, nós podemos dizer então que é voz passiva. O termo que pratica a ação nesse sujeito, nós vamos chamar de agente da passiva. Ok? Observa a estrutura da voz ativa. Nós encontramos o sujeito, o verbo e o complemento. Isso na voz ativa. Na voz passiva, nós vamos encontrar o sujeito, o verbo e o agente da passiva. Ok? Então, geralmente, na estrutura de voz ativa, nós temos sujeito seguido de verbo seguido de complemento. Na voz passiva, nós temos sujeito seguido de locução verbal, tá? Que é o verbo, mais o agente da passiva. Isso em matéria de estrutura.